Welcome to a Portuguese short story from Ablas. We'll listen to the story with only Portuguese subtitles first, and then again with the English translation too. Be sure to download an accompanying PDF from the link in the description. Let's start by reading the story with only Portuguese subtitles. Meu caro amigo, disse Sherlock Holmes quando nos sentamos de cada lado da lareira nos seus aposentos em Baker Street. A vida é infinitamente mais estranha do que qualquer coisa que as nossas mentes possam inventar. Se pudéssemos voar por aquela janela de mãos dadas e ver os estranhos acontecimentos, isso tornaria toda a ficção, com as suas conclusões previstas, obsoleta e inútil. E, no entanto, não estou convencido, respondi. Os casos que vêm a lume nos jornais são, regra geral, suficientemente diretos e vulgares. Nos nossos relatórios policiais, o realismo é levado aos seus limites extremos e, no entanto, o resultado não é fascinante nem artístico. Uma certa seleção e discrição devem ser usadas para produzir um efeito realista, observou Holmes. Não há nada tão antinatural como o lugar comum. Sorri e abanei a cabeça. Compreendo perfeitamente o teu pensamento, disse eu. Claro que, na tua posição de conselheiro extraoficial e ajudante de todos os que estão absolutamente confusos, estás em contacto com tudo o que é estranho e bizarro. Apanhei o jornal da manhã do chão. Vamos pô-lo à prova na prática. Aqui está o primeiro título com que me deparo: a crueldade de um marido para com a sua mulher. Há meia coluna de letras, mas eu sei, sem as ler, que tudo me é perfeitamente familiar. O mais rudimentar dos escritores não poderia inventar nada mais rudimentar. De facto, o teu exemplo é infeliz para o teu argumento, disse Holmes, pegando no jornal e passando os olhos por ele. Este é o caso da separação de Dundas e, por acaso, eu estava a esclarecer alguns pequenos pontos relacionados com ele. Não havia outra mulher, e o comportamento de que se queixava era o facto de ele ter adquirido o hábito de terminar cada refeição, tirando os dentes falsos e atirando-os à mulher. Esta não é uma ação que possa ocorrer à imaginação de um contador de histórias comum. Estendeu a sua caixa de rapé feita de ouro velho, com uma grande ametista no centro da tampa. O seu esplendor contrastava tanto com os seus modos caseiros e a sua vida simples que não consegui parar de o comentar. Ele disse: esqueci-me que não te via há algumas semanas. É uma pequena lembrança do rei da Boêmia em troca da minha ajuda no caso dos papéis de Irene Adler. E o anel? Perguntei, olhando para uma coisa notável que brilhava no seu dedo. Era da família reinante da Holanda, embora o assunto em que os servi fosse tão delicado que nem a ti o posso confiar. Ele tinha-se levantado da cadeira e estava de pé entre as persianas abertas, olhando para a monótona rua de Londres. Now we'll read the story again with both Portuguese and English subtitles. Meu caro amigo, disse Sherlock Holmes quando nos sentamos de cada lado da lareira nos seus aposentos em Baker Street. A vida é infinitamente mais estranha do que qualquer coisa que as nossas mentes possam inventar. Se pudéssemos voar por aquela janela de mãos dadas e ver os estranhos acontecimentos, isso tornaria toda a ficção, com as suas conclusões previstas, obsoleta e inútil. E, no entanto, não estou convencido, respondi. Os casos que vêm a lume nos jornais são, regra geral, suficientemente diretos e vulgares. Nos nossos relatórios policiais, o realismo é levado aos seus limites extremos e, no entanto, o resultado não é fascinante nem artístico. Uma certa seleção e discrição devem ser usadas para produzir um efeito realista, observou Holmes. Não há nada tão antinatural como o lugar comum. Sorri e abanei a cabeça. Compreendo perfeitamente o teu pensamento, disse eu.
claro que, na tua posição de conselheira extraoficial e ajudante de todos os que estão absolutamente confusos, estás em contacto com tudo o que é estranho e bizarro. Apanhei o jornal da manhã do chão. Vamos pelo à prova na prática. Aqui está o primeiro título com que me deparo: a crueldade de um marido para com a sua mulher. Há meia coluna de letras, mas eu sei, sem as ler, que tudo me é perfeitamente familiar. O mais rudimentar dos escritores não poderia inventar nada mais rudimentar. De facto, o teu exemplo é infeliz para o teu argumento, disse Holmes, pegando no jornal e passando os olhos por ele. Este é o caso da separação de Dundas e, por acaso, eu estava a esclarecer alguns pequenos pontos relacionados com ele. Não havia outra mulher, e o comportamento de que se queixava era o facto de ele ter adquirido o hábito de terminar cada refeição, tirando os dentes falsos e atirando-os à mulher. Esta não é uma ação que possa ocorrer à imaginação de um contador de histórias comum. Estendeu a sua caixa de rapé feita de ouro velho, com uma grande ametista no centro da tampa. O seu esplendor contrastava tanto com os seus modos caseiros e a sua vida simples que não consegui parar de o comentar. Ele disse: esqueci-me que não te via há algumas semanas. É uma pequena lembrança do rei da Boêmia em troca da minha ajuda no caso dos papéis de Irena de Ler. E o anel? Perguntei, olhando para uma coisa notável que brilhava no seu dedo. Era da família reinante da Holanda, embora o assunto em que os servi fosse tão delicado que nem a ti o posso confiar. Ele tinha-se levantado da cadeira e estava de pé entre as persianas abertas, olhando para a monótona rua de Londres. Subscribe for more videos like this, and head over to the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.